Galera, tem uma reportagem inacreditável na agência pública que conecta o esquemão do Mauro Cid de cartelas de vacinação falsas a um homem detido no México acusado da morte da Marielle Franco. Quem assistiu o documentário da Globoplay sabe quem é esse cara que aparece na reportagem aqui. Primeira reportagem que foi do Jamil Chad e agora do Bruno Fonseca. O ex-vereador Marcelo Siciliano é o homem barrado e o caso agora envolve Mauro Cid nas fraudes do cartão de vacina. Vamos ler esse trabalho de primeira aqui da agência pública, meus queridos e minhas queridas. O vereador do Rio de Janeiro e suplente de deputado federal pelo Progressistas, o PP, o partido do Arthur Lira, Marcelo Moraes Siciliano, é o homem que foi detido em Cancún, no México, durante o governo Jair Bolsonaro. O motivo era que, na época, ele esteve entre os suspeitos de participar da morte de Marielle Franco. Siciliano chegou a ser apontado como o principal suspeito de ter dado a ordem para o assassinato, porém a testemunha que o citou à época mudou de ideia e passou a negar que o relato fosse verdadeiro. Questionado pela reportagem, o Ministério Público do Rio de Janeiro disse que as investigações do caso Marielle correm sob sigilo e não informou se Siciliano segue como investigado. A interrupção da viagem no México aconteceu porque Siciliano estava com visto para os Estados Unidos suspenso, justamente pelas suspeitas de envolvimento no assassinato de Marielle. Isso gerou um alerta às autoridades mexicanas que detiveram o ex-vereador. A agência pública confirmou, junto a fontes em Brasília, que foi Siciliano o homem parado em 23 de julho de 2019, quando embarcava com sua família rumo às praias de Cancún, no Caribe mexicano. A informação sobre o bloqueio havia sido obtida sem o nome dele através da Lei de Acesso à Informação. A agência pública revelou que a situação levou o advogado de Siciliano a acionar o Itamaraty, um documento do Ministério de Relações Exteriores da época, assinado pela então cônsul-geral do Brasil no México, a Vanja Campos da Nóbrega, mostra que o caso foi retransmitido para a Embaixada Brasileira Mexicana, a do Panamá e ao escritório do Itamaraty no Rio de Janeiro. O problema de Siciliano, contudo, não se resumiu a uma viagem frustrada para Cancún em 2019. Agora a agência pública apurou que a informação se conecta com outra história mais recente que ganhou os noticiários que envolvem o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Para resolver o problema do visto de viagem, Siciliano teria falsificado dados de vacina para o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Segundo um inquérito da Polícia Federal, Siciliano teria participado de um esquema com Mauro Cid para uma troca de favores. O ajudante de Bolsonaro resolveria o problema do visto de Siciliano, que em troca ajudaria a falsificar registros de vacinação em nome da esposa de Cid, Gabriela Santiago Cid. Segundo a investigação, Siciliano entrou na jogada através do capitão da reserva e ex-candidato a deputado estadual Ailton Gonçalves Moraes de Barros, que teria oferecido ajuda a Siciliano para Cid. Devido às investigações, a Polícia Federal cumpriu um mandato de busca na casa de Siciliano no dia 3 de maio deste ano. A pública procurou Siciliano e o diretório do Partido Progressistas do Rio de Janeiro, que não responderam até a data da publicação. A reportagem já havia questionado Itamaraty sobre a situação no México, mas o Ministério também não respondeu. Difícil para saber essa informação que deveria ser pública, né, queridos? Uma mão lava a outra, juntas combinam falsificar documentos. Segundo a investigação da Polícia Federal, Mauro Cid, ó o Bolsonaro aparecendo no meio do escândalo, o ajudante de ordens dele, pelo menos. Mauro Cid teria falsificado o cartão de vacina de sua esposa, Gabriela Cid, em novembro de 2021. O cartão fake foi emitido em nome da Secretaria de Estado do Governo de Goiás. A polícia encontrou a assinatura e um carimbo do médico Farley Vinícius Alencar de Câmara, sobrinho do sargento Luiz Marcos dos Reis. Ó o Cid. O problema, o militar não teria conseguido inserir os dados no sistema do Conect SUS do Ministério da Saúde. Eles tentaram, então, fazer uma inserção via a Secretaria do Rio de Janeiro, usando os dados da Secretaria de Saúde do município de Duque de Caxias. É aí que o Siciliano entra na jogada. O nome aparece através de outro político do Rio de Janeiro, o capitão reformado do Exército, Ailton Gonçalves Moraes Barros, que foi acionado por Cid. Em conversa com Cid, Barros diz que Siciliano ajudou a inserir os dados falsos de vacinação, conforme a apuração policial. Quem é esse garoto? Esse garoto, Marcelo Siciliano, era um vereador no Rio de Janeiro que foi acusado de ser o mandante da morte de Marielle. Consta no inquérito. Nessa época, a polícia pediu a suspensão do visto dele,
para ele não sair enquanto estava sendo investigado. Mas não tem nada, não foi indiciado, não foi nada, e ele quer conversar com o cônsul justamente sobre isso, diz adiante na transcrição policial. Em outro trecho, o Barros se refere ao amigo, explicando que ele teve um problema com a embaixada. Quem resolveu? Este último amigo que eu te fiz o pedido dele, aí para a embaixada ele resolveu. Agora já me deu retorno, 100% de baixa, resolvido. Manda a foto para mim, a identidade dela, frente, verso e o CPF, consta. Em troca, Cid deveria arranjar um encontro de siciliano com o cônsul dos Estados Unidos no Brasil. Em determinado ponto da conversa, Barros chega a afirmar que saberia quem era o responsável pelo assassinato de Marielle. Eu sei dessa história da Marielle toda, irmão. Sei quem mandou, sei da porra toda, entendeu? Está de bucha nessa parada aí. Cid ficou detido desde 3 de maio no batalhão da polícia do Exército do Rio de Janeiro. Foi solto nesta semana, após fechar um acordo de delação premiada. A decisão que concedeu liberdade provisória ao militar homologou a delação premiada foi do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Além dessa investigação, na qual Cid faria parte de um esquema que teria alterado os certificados de vacinação dele, do ex-presidente Jair Bolsonaro, da família de ambos, o militar é suspeito de mais irregularidades e esquemas criminosos do que estão sendo investigados pela Polícia Federal. São eles: o caso da venda ilegal de joias da presidência. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho, antes da gente seguir, meus queridos e minhas queridas. São eles: o caso da venda ilegal de joias da presidência, da trama golpista com integrantes do Exército, das fake news sobre a vacinação e de ter ajudado Bolsonaro a compor o discurso que o ex-presidente fez em uma reunião com embaixadores, na qual ele atacou as urnas eletrônicas e colocou em dúvida a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro. Deixa eu ver aqui só uma coisa rapidinho, gente. Vão curtindo e vão compartilhando. Vão curtindo e vão compartilhando. Vão curtindo e vão compartilhando. Vamos passar aí, gente. 150 pessoas assistindo. Vão pingando superchats para todo mundo ficar muito bem informado. E é isso aí, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá. Já Ailton Barros foi preso preventivamente na Operação Venire da Polícia Federal. Antes de ser preso, o capitão reformado do Exército já havia sido investigado no suposto acordo com narcotraficantes e expulso do Exército após uma série de punições disciplinares, que incluíam a tentativa de abuso sexual de civis em acampamentos militares, mentiras em depoimentos e humilhação de colegas de menor patente. Olha o siciliano aí, que chegou a ser apontado como principal suspeito. Quem é Marcelo Siciliano? O nome de Siciliano, ex-vereador do Rio de Janeiro pelo Partido Humanista da Solidariedade, PHS, e suplente de deputado federal nas últimas eleições pelos progressistas. Apareceu associado à morte de Marielle em 2018, ano do assassinato da ex-vereadora. Na época, uma testemunha afirmou às polícias federal e civil que o político teria combinado a morte de Marielle junto do ex-policial militar Orlando Oliveira de Araújo, conhecido como Orlando Curicica, que é acusado de chefiar uma milícia em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. No ano passado, Curicica foi condenado a 25 anos de prisão por ordenar o assassinato de Carlos Alexandre Pereira Maria, o líder comunitário da região. Ainda em 2018, quando a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio cumpriram o mandado de busca e apreensão na casa de Siciliano, o político rebateu as acusações. Continuo indignado com essa acusação maligna que fizeram a meu respeito. Quero que isso se resolva. A minha família está sofrendo. Eu tenho certeza que a família de Marielle não merece isso, merece a verdade. A verdade tem que vir à tona, alegou ele. Depois foi revelado que a denúncia partiu de Rodrigo Jorge Ferreira, o Ferreirinha, sargento da PM do Rio. Ele foi preso em 2019 acusado de obstruir as investigações do assassinato de Marielle. Essa gente é perigosa, Rosivânia. É isso aí. E a gente precisa dos superchats de vocês para continuar trazendo as reportagens que são perigosas, mas são necessárias que a sociedade divulgue e que mais pessoas fiquem conscientes de todos esses laços, gente. Recomendo para vocês também o mini doc lá do nosso querido Carlito Neto, falando a respeito de todos esses envolvimentos milicianos e políticos lá do Rio de Janeiro, para a gente entender tudo o que está rolando por lá. Meus queridos e minhas queridas, vamos lá para todo mundo ficar muito bem informado.